Secretário da Saúde de Novo Hamburgo, muito obrigado por nos atender nessa manhã de terça-feira, secretário. Bom dia. Bom dia, Rodrigão. Bom dia, os telespectadores da TV de Novo Hamburgo, TV Mais. Sempre uma alegria poder conversar com vocês. Secretário, a gente está bastante angustiado, todos nós, com tudo isso que a gente está vivendo nos últimos quase 100 dias já, né? Mas especialmente quando a gente achava que as coisas estavam andando um pouco melhores, a gente tem esse revés aí, né? É uma situação que evidentemente não é só nossa, mas que também não nos conforta saber que estamos passando por esse momento tão difícil, né? A gente viu algumas falas do senhor no dia de ontem. Ontem nós conversamos um pouco, o senhor pediu que ele retornasse hoje, que teria um pouco mais de tempo para a gente poder conversar. De maneira muito prática, secretário, como é que estão os andamentos para que a gente possa ter uma ampliação da nossa base, né, da nossa base de saúde, para que possamos atender melhor a nossa população? De que forma o senhor está enxergando e recebeu a notícia da bandeira vermelha, né, e que atitudes estão sendo tomadas a partir desse momento para que a gente possa sair disso o quanto antes, secretário? É importante as suas colocações e importante também a oportunidade de poder esclarecer um pouco para as pessoas, né? Em primeiro lugar, dizer que a situação da definição das bandeiras ela é uma situação regional. Embora a nossa região se chame Novo Hamburgo, ela está composta por uma série de municípios, como é São Leopoldo, Sapiranga, Taquara e outros municípios. O que acontece? A nossa região hoje ela tem uma disponibilidade de 77 leitos de UTI. É isso que o dashboard do estado do Rio Grande do Sul enxerga para a nossa região. Desses 77 leitos, 44 leitos estão em Novo Hamburgo. Nós temos mais da metade da capacidade de leitos de UTI desta região. Então, dizer que nós não temos uma estrutura preparada, acho que não é uma boa informação. Em paralelo a isso, dizer que nós ficamos frustrados, né, com a promessa do governo do estado e do Ministério da Saúde que nós receberíamos por parte do estado 5 novos leitos completos de UTI e na sexta-feira recebemos apenas 5 ventiladores de respiração mecânica. Isso frustra um pouco a nossa expectativa, porque se tivéssemos na sexta-feira recebido os leitos completos, a nossa parte nós tínhamos feito. O local está preparado na estrutura hospitalar para imediatamente montar os equipamentos e fornecer os leitos. Como isso não aconteceu, agora nós estamos tendo que trabalhar, fazendo uma medida, um conjunto de esforços para poder viabilizar esses equipamentos restantes, para poder, de fato, colocar esses leitos à disposição. Com muita dificuldade estamos fazendo isso, porque há falta de insumos, de equipamentos no mercado. Nós estamos tentando, né, com a iniciativa privada e outros entes, empréstimos e situações que possam nos ajudar para poder montar o mais rápido possível esses leitos. Em paralelo a isso, o município contratou por 6 meses 10 leitos de UTI extras da empresa que fornece para o estado do Rio Grande do Sul e também para o Ministério da Saúde, que é a RTS. Nós estamos já com o prazo máximo da empresa de entrega de 40 dias, mas falamos todos os dias com a empresa para que ela priorize Novo Hamburgo e possa nos dar o mais rápido possível a disponibilidade desses equipamentos para que nós possamos ampliar esse acesso aqui. E tenho boas esperanças de que nós conseguiremos, muito antes desse período, conseguir disponibilizar isso para a população. Com o quadro dos leitos... Contratados esses, secretário? Oi? Quando foram contratados esses leitos? Nós assinamos o contrato com a empresa no dia 8 de junho. Tá bem. Esse foi o dia da assinatura do contrato. Os leitos do governo do estado estão prometidos pelo governo desde março, né? Desde março, em abril... Também é frequente, secretário? Oi? Essa cobrança da sua parte também é frequente? Quase que diária. Nós estamos cobrando o governo do estado, eu e a prefeita Fátima, quase que diariamente, né? Nós temos boas relações na Secretaria Estadual de Saúde. Por exemplo, eu tenho o telefone pessoal da diretora do DARRA, que é a diretora da média e alta complexidade, que é responsável pelos hospitais e por todo essa parte das UTIs e leitos de maior complexidade. E eu não quero transformar isso, Rodrigo, num debate político.
como outros fazem. Eu sei que não é por vontade própria do governador de ferrar o povo de Novo Hamburgo que não foram mandados os leitos. Agora, uma explicação mais detalhada e clara também nos chegou. E se o governador, que é a liderança máxima do nosso estado, vai em maio, né, publicamente, e se compromete com 5 leitos completos, e depois a secretária de Estado da Saúde confirma isso para a nossa prefeita, nós não temos uma bola de cristal aqui para adivinhar que não virão os leitos completos. Então, não há planejamento, né, que possa garantir uma previsão de algo extraordinário desse jeito. Então, por isso que isso frustra um pouco as nossas expectativas, mas não exime a responsabilidade de nós seguirmos trabalhando para poder viabilizar, porque agora choro, lamentação, briga não resolve o problema das pessoas. Medidas práticas, coerentes, eficientes é que vão poder trazer o respaldo que a população precisa. A gente tem um esgotamento da nossa saúde a cada inverno, né, secretário? Todos os invernos a gente enxerga as filas em corredores, né, aquela aglomeração de pessoas aguardando um leito, né, a necessidade, isso é constante, não é uma qualidade de Novo Hamburgo, é regional, é nacional essa problemática, alguns lugares passam isso o ano inteiro, o nosso dimensionamento afunila ainda mais nesse período de inverno, quando as doenças respiratórias elas afloram ainda muito mais, e as cardíacas decorrentes da respiratória, né? A gente sabia que isso viria e vocês sempre disseram, a gente vai contratar isso aí para não usar. Bom, chegou o momento, a gente precisa usar, ou pelo menos a gente teria necessidade de ter isto de sobreaviso. Essa possibilidade da gente usar desde esse momento leitos dos hospitais particulares de Novo Hamburgo, ela existe, secretário? Ela existe, sim. Nós, inclusive, estamos finalizando um chamamento público para credenciar os hospitais privados aqui. Só que é importante dizer para a população, nós não vamos medir esforços para salvar vidas, tá, Rodrigão? Mas é importante esclarecer para as pessoas, o Ministério da Saúde paga uma diária de UTI no valor de R$ 1.600. Os hospitais privados aqui de Novo Hamburgo pedem R$ 4.600 por dia. Então, este é um dispêndio financeiro altíssimo. Mais uma vez eu digo, nós não mediremos esforços para salvar vidas, mas é importante que as pessoas saibam o custo e a realidade e o esforço que é necessário se fazer para comprar um leito num hospital privado. E, nesse momento, a gente já tem a primeira parcela do governo federal, a primeira de 4 depositadas. Vocês ontem prestaram contas da movimentação desses recursos nos últimos 90 dias também, abril, maio, junho. Sabemos que tem lá 7 milhões de reais disponíveis nesse momento, que, claro, eles não são só da saúde, eles também são da assistência social, e grande parte desse valor eles são para cobrir a perda da arrecadação, né? Que é uma das propostas que a gente teve lá atrás. Quanto será necessário desse valor ainda para esses recursos do hospital de campanha, que seria o hospital de campanha, que está sendo usado outra nomenclatura exatamente, né, secretário? Quanto disso virá para esse projeto? Muito pertinente essa tua pergunta, Rodrigo. Nós estávamos finalizando o processo burocrático para a contratação do hospital de campanha na ocasião, quando o Ministério da Saúde emitiu uma norma técnica trazendo outros regramentos para a montagem de hospitais de campanha. Esses regramentos eles permitem a montagem em campos de futebol ou prédios anexos a estruturas de saúde que já funcionam com essa finalidade. Como nós havíamos primeiro cogitado na FENAC e depois utilizaríamos o CIT, que é um prédio pronto, climatizado, com estrutura e um prédio novo, nós tivemos que, mediante esta norma técnica, refazer o nosso planejamento e o nosso projeto. Nós ainda estamos finalizando o levantamento do que será necessário de custos para financiar esse hospital que agora estamos chamando de hospital de retaguarda. Importante dizer para as pessoas que o nosso plano de contingência ele tem um planejamento de remanejo da nossa estrutura para abertura de leitos. Somente posterior ao esgotamento deste planejamento nosso é que o hospital de retaguarda será disparado, ou seja, nós temos um gatilho agora para deslocamento de pacientes de menor gravidade, por exemplo,
paciente que quebrou um braço, que está lá no hospital internado apenas em recuperação de observação, ele pode ficar ali na casa da gestante, que foi desativada em meio à pandemia, porque as gestantes de alto risco, elas são do grupo de risco para o Covid. Então, como elas não estão, né, no entorno da estrutura hospitalar, nós vamos deslocar esses pacientes de menos gravidade para a casa da gestante e, com isso, vamos abrir uma ala exclusiva de atendimento para Covid-19, com toda a estrutura de oxigênio, enfermaria que é necessária, na ala Sabiá. Isso vai nos permitir 31 novos leitos exclusivos para Covid. Além disso, nós temos a disponibilidade ainda prevista no nosso plano de contingência de abertura do centro especializado em tratamento das doenças respiratórias, que seria com sede na UPA Centro. Ali nós teríamos mais 4 leitos de estabilização e possibilidade de mais ou menos de 25 a 30 leitos clínicos, com toda a estrutura também de enfermaria e oxigênio, para o tratamento do Covid. E aí sim, tendo a necessidade de disparar este último gatilho, que seria a montagem de uma estrutura anexa no estacionamento da UPA e também no prédio do CAPS, que está ao lado da UPA, com a possibilidade da abertura de mais leitos, né, específicos para tratamento do Covid. Então, assim, até mesmo naquele momento em que nós finalizávamos o processo burocrático para a constituição do hospital de campanha, não necessariamente nós faríamos a montagem dele logo nos primeiros dias. Era um processo burocrático que se encerrava para ficar pronto, para no momento em que a equipe técnica acendesse o alerta da necessidade de ampliação de novos leitos, nós poder startarmos esse processo para que o hospital fosse, então, disponível para a sua constituição e disponibilização de leitos. Então é importante explicar isso para que as pessoas entendam que nós ainda temos gatilhos internos no nosso planejamento para ampliar essa estrutura de leitos específicos para o Covid e somente depois disso, então, poder utilizar o hospital de retaguarda. Está falando aí em quase 60 leitos, em torno de 60 leitos extra, é isso? Essa estrutura que temos atual. Antes do hospital de retaguarda, em torno de 60 leitos exclusivos para tratamento do Covid-19. Isso não muda em nada a nossa realidade em torno das bandeiras, né? Porque para as bandeiras conta apenas a quantidade de leitos de UTI, é isso? O que é mais relevante para a definição das bandeiras são os leitos de UTI e a taxa de ocupação desses. Existem outros critérios, como a taxa de mortalidade, que interfere também, mas isso é positivo para nós. Nós temos um índice... Desculpa, entrou uma ligação aqui, Rodrigo. Uma taxa pequena ainda de mortalidade, né? O que nos favorece. E também a questão do número de internações, né, nos leitos clínicos, que também passa a ser um dado relevante. Essencialmente, o número de UTI é o que mais colabora para a mudança de bandeira. Eu acho importante dizer, Rodrigo, nesse momento, que este tem que ser um trabalho regional. Novo Hamburgo vai aumentar sua capacidade mediante um esforço e um planejamento, vai desafogar a região como um todo, mas é preciso que os prefeitos das demais cidades também em seus planejamentos possam fazer isso. Senão nós vamos ficar fazendo um esforço tremendo e vamos permanecer na bandeira vermelha porque os demais municípios não estão fazendo a sua parte no engajamento. Então... Já na próxima semana, secretário? Desculpa, cortou, não entendi. A reversão da bandeira já nessa próxima semana? Se houver uma movimentação regional, acredito que sim. Se aguardarem somente pela iniciativa e planejamento de Novo Hamburgo, não sei se nós teremos condições ainda essa semana de fazer a mudança da bandeira. É importante também dizer para as pessoas, Rodrigo, se atentarem à gravidade dos fatos.
A ampliação dos leitos de UTI não pode significar uma mensagem para as pessoas. Opa, vida normal, não preciso usar máscara, posso fazer festa domiciliar, posso frequentar o bar, posso... Entende? As pessoas têm que entender que elas têm que sair de casa o mínimo necessário. Tem que trabalhar, lógico que tem que planejar, trabalhar, mas se planeje para isso. Saia de casa o mínimo possível para fazer suas compras essenciais, para ir ao seu trabalho, para garantir o sustento da sua família. Agora, não vão para a praça, né, se expor, não vão para os espaços públicos, não vão se aglomerar em shoppings, em restaurantes, nessas situações. Se nós não tivermos um engajamento da população de cuidar disso, de dizer, eu sou hamburguense, eu me cuido, a minha família se cuida, e é por isso que Novo Hamburgo é diferente, consegue manter o comércio funcionando, consegue manter as indústrias a pleno vapor, porque eu me cuido, porque eu sigo as recomendações, porque eu uso máscara, porque eu faço as higienes, porque eu não me aglomero, nós não vamos vencer, porque a nossa estrutura é finita, ela não é infinita. Então, nós precisamos ter a consciência do momento em que estamos vivendo. Eu queria provocar o senhor mais um pouquinho exatamente nesse ponto, porque o que a gente tem visto é uma tentativa de criminalização ou de culpabilidade do outro, né? Olha, a culpa do comércio fechado é do poder público ou é das pessoas que não usam. A culpa é das pessoas que não usam, do comércio que aglomera pessoas, do restaurante que... Quanto do equilíbrio, de uma união de todos é necessário e quanto a gente está caminhando efetivamente para isso? Será que só a bandeira vermelha que vem para nos trazer esse cuidado mútuo, secretário? Sem dúvida, Rodrigão, o engajamento e a união de todos nesse momento, sem caça às bruxas, sem procurar culpados, ela é fundamental para que nós possamos superar isso. O que as pessoas têm que entender é que todos os países do mundo que conseguiram superar de forma mais rápida e eficiente a questão do coronavírus, não se fez isso sem o cuidado e o isolamento social. E é lógico que a prefeita Fátima e nós temos total preocupação com a economia e com a possibilidade das pessoas terem dignidade de sustentar suas famílias. No entanto, nós precisamos ter este cuidado, precisamos ter esse isolamento controlado para poder equilibrar as coisas. Sem isso, nós não vamos avançar. Exemplo disso é os Estados Unidos da América. É o país mais rico e preparado do mundo e também é o país que mais acumula óbitos por Covid-19. Isso está relacionado não à incompetência, não à falta de planejamento ou não, vamos dizer assim, à descrença das pessoas em acreditar ou não nesta doença. Isso está vinculado propriamente a doença em específico. Ela é uma doença desconhecida, ela é uma doença de alto contágio e ela é uma doença que não segue um padrão. Assim como eu não tive sequer uma dor de cabeça por conta de estar infectado pelo coronavírus, 1 milhão de pessoas no mundo inteiro já perderam suas vidas. Outros tiveram sintomas leves, outros estiveram 90 dias na UTI e se recuperaram. Ela não tem um padrão. E é também essa falta de padrão da doença que não permite um planejamento linear, porque ela é muito dinâmica. Todos os dias as decisões são mudadas pelo dinamismo e pelo avanço da doença. Então é preciso entender a complexidade e a peculiaridade dessa doença para que, num panorama geral, nós todos unidos, as entidades industriais, comerciais, as pessoas, os autônomos, né, os empreendedores individuais, nós, poder público, todos temos que estar imbuídos, né, de poder superar isso em conjunto. Senão, a bandeira vermelha vai permitir isso, porque não adianta. O poder público pode ampliar em 50 leitos de UTI e vai desafogar por 1 semana e depois de 2 semanas vão estar todos ocupados e a bandeira vermelha vai vir e depois a bandeira preta. Sabe, Rodrigão? É isso que nós precisamos entender. O aumento da nossa estrutura não pode refletir uma imagem de que agora a gente está liberado para a vida normal, porque se nós não seguirmos o planejamento, as coisas não vão melhorar.
Secretário, obrigado por abrir tempo na sua agenda e falar com o telespectador da nossa Vale TV, com a nossa comunidade. Muito obrigado, secretário. Eu queria mesmo, até em tempo, me retratar. Eu disse TV mais lá no início, mas é que a TV mudou de nome, Rodrigo, e eu estava depois pensando, que vergonha. Quero mandar um forte abraço para toda a Vale TV e pedir desculpas, né, por ter me equivocado naquele momento. Gente, obrigado pela oportunidade. Né? Seguimos firmes na luta aí. Um forte abraço a todos e a todas. Até logo.